Meninos, muita atenção agora, troca o GC na tela do canal do YouTube, porque o tema é sério, muito sério, é sobre a SAF do Vila Nova. O tema é sobre a SAF do Vila. O que é que nós já conhecemos da informação em primeiríssima mão que nós detonamos ontem? E é importante a gente frisar isso aqui, porque eu prometi para os senhores, eu falei isso aqui, ó, as feras do esporte estão prometendo para você, amigo ouvinte, eu banquei aqui, até sexta-feira a proposta está nas mãos do Vila Nova. E eu errei só o dia. Eu falei até sexta, a proposta chegou ontem. 3 horas depois que terminou o debate, a proposta já estava nas mãos da empresa que o Vila contratou para fazer a assessoria da SAF, a Pluriconsultoria. A informação foi divulgada pelo ex do diretor-presidente, né, da Pluriconsultoria. O Vila Nova já está nesse momento debruçado. O presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, o Décio Caetano, está em São Paulo. Ontem eu falei com o Decinho por volta de 10 minutos, né, uma conversa boa. O Décio é uma pessoa maravilhosa. E ele, inclusive, confirmou presença no debate das feras na sexta-feira. Sexta-feira ele estará aqui, vai ser entrevistado por mim, pelo Nivaldo, pelo Matheus, pelo Danilo Dias, pelo Jean Lopes, pelo Maestro Tim, e vai tirar todas as dúvidas sobre a proposta da SAF. Tudo. Ele já confirmou. E eu já estou anunciando aqui, sexta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova estará com a gente aqui no debate das feras. O que a gente já sabe dessa proposta? Eduardo Cabral, põe na tela do canal do YouTube, e eu vou referendar aqui com mais 3 informações importantes dentro disso, né, que a gente vai colocar aí para você. SAF do Vila, 500 milhões para aquisição da SAF do clube. Eu trago o valor correto agora, 485, quase 500 milhões. O valor que está no contrato de 485 milhões, quase R$500 milhão. A oferta de um grupo de fundos de investimento geridos pela Reage, o valor do investimento é o mesmo em qualquer divisão nacional em que o Vila Nova esteja, Série B, Série C, Série A. A proposta foi elaborada em conjunto com a Rafatela Investimentos, do empresário goiano Lélio Vieira. Não tem nenhum envolvimento do cantor Gustavo Lima e não envolve o patrimônio do Vila Nova, como era a primeira proposta que foi rejeitada. Primeira proposta, 400 milhões por 10 anos, já contando com o valor que o Vila Nova tinha de receita nesse período, né? E envolvendo a área do Onésio Brasileiro Varenga. Só a área do Oba, ela custa mais ou menos R$75 milhões. A área do Oba hoje tem um preço ali, eles precificam em mais ou menos R$75 milhões. O que eu aferi, o que eu peguei de mais informação hoje pela manhã com uma fonte, né, ligada a esse grupo? Além desses investimentos no futebol, esse grupo faria a reforma e a modernização com ampliação do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila Nova, pela promessa na proposta, passaria a ter a arena mais top aqui do futebol goiano, superior em capacidade à Serrinha e também ao estádio Antônio Ascioli. Isso está no contrato. Só que já tem um detalhe, que eu chequei agora com uma fonte do Vila Nova. Não tem no contrato o que seria feito, a capacidade nova do estádio, e não tem no contrato o valor do investimento que seria colocado no UBA. Tem a promessa apenas de uma modernização do estádio do Vila Nova. Então o Vila vai atrás para que esses dados também apareçam na proposta. É importante a gente frisar isso aqui, gente. Agora é um processo de negociação. O Vila está analisando o contrato e o Vila vai fazer contrapropostas. Ó, eu quero que mude isso aqui. Você aceita? Não, isso aqui eu aceito. Isso aqui você aceita? Não, isso aqui eu não aceito. Então, está encerrada a conversa. O Vila não vai pegar o projeto, né, a proposta em si, assinar e virar SAF. O Vila está agora no processo de negociação com essa empresa. Outro ponto. Eu chequei aqui, o Vila Nova hoje tem uma dívida que, inclusive, né, a dívida do Vila Nova nesse momento, ela está nesse valor aqui, ó, cerca de R$140 milhões, 90 milhões em mútuos. É a dívida do Vila Nova. Essa dívida seria totalmente quitada. Ela seria totalmente paga. Aí já chega uma outra informação para mim aqui, ó. Informação do grupo ligado, né, à proposta. Recurso exclusivo para uma nova arena no UBA, na ordem de R$20 milhões. R$20 milhões. Ponto 2, convite para o Hugo ser o CEO. E 3, solução para a dívida do clube de 150 milhões. Isso está na proposta. Então teria investimento no estádio do Vila, teria investimento também nas categorias de base do Vila Nova, além desse valor de 485 milhões. Aí tem um detalhe, Nivaldo. Nesses 485 milhões, também está diluído o valor que o Vila Nova teria de receita nesse período de 12 anos. O período do contrato seria de 2026 até 2038. 12 anos de contrato. O Vila teria um investimento na casa de R$500 milhão, mais ou menos 485 milhões. Comandante, é claro que a gente está no período aí de negociação, o Vila Nova agora está debruçado sobre isso, o Décio Caetano tem também uma comissão
né, de conselheiros do Vila Nova que estão estudando o projeto. Eu falei com uma das fontes ligadas ao negócio, à proposta, e essa fonte está extremamente sensível à causa do Vila, disposta, inclusive, a fazer mudanças no contrato, mas é isso que nós temos. É isso que nós temos. 485 milhões por 12 anos, com investimento no estádio do Vila, investimento na base e o pagamento total da dívida do Vila Nova. Diante disso que nós temos, é um bom negócio? Pelo que você conhece dos bastidores do Vila Nova, o Vila vai ou não fechar esse contrato de SAF já a partir de 2026, comandante? Vamos lá. A dívida do Vila Nova, essa dívida, ela está inclusa nesses 480 ou fora? Não, fora. O Vila Nova vai dar uma solução, no caso a empresa, né? Ela vai pagar a dívida do Vila Nova. Ela vai dar uma solução fora do valor do investimento. Fora do valor. Entendeu? Então vamos lá. Seria vamos colocar 630 milhões dividido em 12. Daria 52 milhões por ano. Certo? Só uma correção aqui, Nivaldo. Por que é mais de 500 milhões? O valor da proposta pela SAF é de 485, ok? Só que os 20 milhões que seriam gastos no OBA, ele está fora dos 485, é um valor bônus. Então, por isso que o contrato final passa de 500 milhões, entendeu? Uhum. Ele está fora desse cômputo geral dos 485. Tem que entender o seguinte, diluindo isso aí em 12 anos, vai dar um pouco mais de 50 milhões por ano. É bem mais do que a receita que o Vila tem hoje, né? É bem mais do que a receita que o Vila Nova tem hoje. O Vila deve ter de receita bruta aí uns 30 milhões por ano. Não sei exatamente quanto tem, mas seria uns 30 milhões. Então, passaria de 50, seriam uns 20 e poucos milhões a mais de receita e se livraria das dívidas. Não é um negócio da China, certo? Não é um negoção assim de balançar. O problema é que é tempo demais, né? É diluído assim por muitos anos esse montante de dinheiro. E é lógico que tem que incluir os recebíveis, porque não tem sentido a empresa chegar, fazer um aporte, né, assumir o passivo do clube e o clube continuar recebendo as suas receitas. Não tem o menor sentido isso aí. É a mesma coisa, eu vou assumir um açougue de um cara, eu vou assumir seu açougue e tal, a responsabilidade é toda minha, eu pago suas contas, pago suas dívidas, vou tocar o açougue, aí a receita é do cara? Não tem cabimento, né? Igual a do Kes Ribeiro, eu vou assumir o açougue dele, vou fazer isso? Tem jeito, né? Então, é um negócio que livra o Vila das dívidas, muda o modelo de gestão, não vai ter mais o regime presidencialista, né? Não vai ter mais o presidente, vai ter um CEO, que seria o próprio Hugo Bravo, que seria o homem que comandaria a empresa, esse CNPJ, né? E dentro disso aí ele teria esses 50 e poucos milhões para gerir o futebol. É um negócio interessante, embora dentro desses números aqui, né, tem muitos detalhes, vão ter muitos detalhes ainda pela frente, até porque é um negócio volumoso. Não é um negócio da China, mas é um negócio que para os padrões do Vila Nova acaba sendo interessante. Faz só uma conta comigo aqui, me ajuda. O Vila Nova hoje pega mais ou menos 28 milhões ano. Então, multiplica isso aqui por 12, que é o tempo de contrato. Daria isso aqui, 336 milhões. 336 milhões. O investimento, coloca 500 milhões, ok? 500 milhões. Seria um investimento de 164 milhões. Com as receitas do Vila Nova já inclusas. Então, sobraria para a SAF 164 milhões. Isso dividido por 12, que é o período do contrato. Daria 13 milhões 660 mil a mais do que o Vila Nova já tem de receita garantida. E tem um detalhe, Matheus, Danilo, Jean Lopes é amigo de casa. Se o Vila Nova chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, a receita do Vila, que hoje é de 28 milhões, sabe para quanto que ela vai, Matheus? Quanto? Chuta aí. 100 milhões. 100 milhões. Então, o cenário ideal nesse momento é que o Vila Nova chegasse à Série A sem SAF. Só que para chegar à Série A, o Vila precisa do investimento que a SAF tem. Vocês estão entendendo o problema?
Vocês estão entendendo a dúvida? O Vila hoje... A SAF tem um investimento necessário. Eu tenho que pegar esse gancho, você tem que passar para os meninos para eles analisarem essa questão aí. O Vila hoje, o torcedor vai ficar puto comigo. O Vila hoje, ele não tem como se sustentar numa Série A. Sabia? Ele só para uma Série A, ele despenca no ano seguinte, como diversos times aconteceram com diversas equipes. Disputaram e desapareceram. Então, porque não é simplesmente você ir para uma Série A. Você vai ver o Vitória, por exemplo. O Vitória vai cair. E vai sofrer depois. Não vou nem citar o Joinville, que sumiu do mapa, certo? Porque o Joinville não serve nem de base, né? E o América de Natal? Desapareceu. Porque o Joinville nem torcida tem, de uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, tá? Então não vou nem ser injusto citar o Joinville. Então, para você subir para uma Série A, você tem que ter uma certa musculatura para você, se por acaso cair, não sumir do mapa, né? Então, isso aí é meio arriscado também. É um negócio que o Décio está lá, né, em São Paulo, para analisar. O Décio é uma águia para negócio, tanto é verdade que um cara que cuida de diversos negócios aqui em Goiânia, um cara inteligentíssimo, vai saber conduzir isso aí. E você vê, não tinha esses detalhes que você falou, né? Vai investir no Oba, quanto? O Botafogo de Ribeirão Preto caiu, né, no armadilha, assim, não tinha esses detalhes, certo? Essas coisas escritas no contrato. Nós vamos investir no estádio de Santa Cruz. E não tinha o valor. Você sabe uma coisa que o Vila vai exigir? Já fiquei sabendo, isso aqui é informação para você e é informação em primeira mão. O Vila vai fazer aqui alguns apontamentos, o Décio nesse momento está com o pessoal da Prior Assessoria, né, fazendo lá, da Pluriassessoria, fazendo todo tipo, né, de estudo do contrato, sublinhando vários pontos, e o Vila vai exigir que tenha investimento mínimo por temporada. Por exemplo, quanto que você vai investir em empresa? 30 milhões? Então você tem esse investimento mínimo aqui obrigatório. Não tem nesse momento no contrato. Aí uma fonte ligada à empresa, Matheus, ela me diz aqui que tem a possibilidade, inclusive, de antecipação de receita. Por exemplo, o Vila Nova vai gastar aqui 28 milhões, ok? Mas chegou em 2026. O Vila tem o objetivo de chegar logo à Série A. Essa fonte, inclusive, me citou uma coisa que eu concordo plenamente com ela. Clube de Série B não tem viabilidade financeira. Série B não tem receita. Não tem. Você precisa ainda da mais Série A. A saída da Globo, por exemplo, que não tem mais o contrato com a ESPN é ridículo. O pay-per-view. É ridículo. Teve uma redução de 35%. Então você já tinha uma receita que era pequena, certo? Na faixa de 11 milhões. Agora é irrisório. Aí você tem uma redução de 35%, vai cair para 6 milhões. Você tá ficando louco. Vou contar um detalhe aqui que essa fonte me passou pra gente continuar aqui o debate. Vai deixando o teu like no canal do YouTube, hein? Cássio Monteiro, Thiago inventa essas notícias do nada. Ô, Cássio, eu queria tanto te mostrar aqui o meu WhatsApp, meu amigo. Queria tanto. Tipo de coisa, não, pois é, mas assim, cara, será que vocês ainda têm dúvida? Ontem eu trouxe informação aqui, a Band News Goiânia trouxe informação dizendo que a proposta seria apresentada até sexta-feira. A proposta foi apresentada ontem à tarde. Que a gente não inventa notícia, a gente não precisa disso não, meu amigo. A nossa equipe tem 30 anos de história. É a maior equipe da história do rádio goiano. A gente não precisa disso. E as informações que a gente traz, elas são confirmadas. Então fica tranquilo, Cássio, confia na gente, tá? Entrega o seu coração pra gente, se dedica a gente, gosta da gente um pouco mais, viu, Cássio? O Degmar Biju também tá ligado, Rafael da Costa Santos também tá participando e o André Luiz Machado também tá ligado aqui no canal do YouTube. Tem um detalhe pra vocês, atenção. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli, é topíssimo atendimento, gente, você precisa conhecer. Parceira de quem produz, Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana, Fricó, a linguiça mais gostosa, receita de deliciosos momentos, GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade e primeira mão Baissaga, mega plataforma, para você, meu amigo, trocar de carro. Mateus, diante dessa situação, o Vila Nova, né, juntamente com esse provável investidor, essa provável SAF que já apresentou a proposta, eles têm o conhecimento que o Vila precisa chegar à Série A. Então não está descartada a antecipação. É 28 milhões aqui no contrato, mas nesse ano está com a possibilidade boa, antecipe mais 20 milhões aqui. O que esse grupo quer é colocar o Vila na Série A o mais rápido possível, porque para o grupo só tem algum tipo de retorno financeiro, lucro no negócio, com o Vila Nova estando na Série A. Porque aí você tem dinheiro de televisão, você tem mais bilheteria, você tem uma vitrine maior para vender os jogadores da base, enfim. Pelo que você já tem de informação, essas informações que a gente tem detonado aqui na programação da Band News, é um bom negócio. Você conhece muito do Conselho do Vila.
Vai ser aprovado ou você vê com dificuldade, Matheus? Eu ainda tô vendo com dificuldade. Eu acho que a situação não vai entrar gostosinho lá no Conselho do Vila, não. Chegar e ser aprovado. Não vou julgar qual conselheiro ou qual grupo de conselheiros poderiam impedir isso aí. Mas é porque ainda não está muito claro, né, a situação. Você mesmo mencionou o fator do Botafogo aí, né, que nas entrelinhas algumas situações não ficaram claras e hoje essa proposta ainda não está clara. É evidente que já houve uma primeira proposta, chegou agora a segunda, talvez será a terceira, a quarta, a quinta. Eu acredito muito que esse grupo do Lélio Júnior, ele vai fechar essa SAF do Vila Nova, mas ainda será algo que vai demorar um tempo. Não vai acontecer agora. Tem alguns fatores que não estão garantidos ainda, ou não ficou claro as garantias. O fator do Oba, por exemplo, vai começar quando? Onde que o Vila Nova vai jogar nesse período? Porque ano que vem não tem Serra Dourada, né, meu caro? Será o quê? 3 anos ou 3 anos e meio? As obras começam em abril. Exatamente. Não vai ter Serra Dourada. Vai para onde? Vai para o Olímpico? É o primeiro fator. Como que será esse projeto do Oba? O Oba hoje, ele está liberado na prefeitura para a venda? Para virar uma SAF? Né? O Oba, ele foi doado. E como é que fica o CT? Tem um outro fator também. Não, mas esses 2 pontos aí já estão na proposta. Eles não estão envolvidos na proposta. A primeira, os 2 pontos entrariam, principalmente a área do Oba, que vale 75 milhões. Agora não. O que a SAF pega? Ela pega a categoria de base do Vila Nova e todo o departamento profissional de futebol. Certo. A estrutura do Vila, o patrimônio do Vila fica com a associação. Não tem envolvimento com a SAF. Entendeu? E a reforma do Oba? Não, ela seria emprestada pela SAF nesse período. Aí esse empréstimo pode, mas ela permaneceria sob propriedade da Associação Vila Nova. Entendeu? A dívida do Vila... milhões. 140 milhões. É o que o Vila deve, inclusive, com ativos, né? Empréstimos e tudo mais. Trabalhista, tudo, fiscal. Eu já fui do Conselho do Vila, né? E assim, tem muitas situações que aconteceram no decorrer dos anos, desde a sua fundação para cá, que poderiam ser questionadas. Vou te dar 2 exemplos. São aquelas cadeiras cativas lá do Uba. Em um determinado momento elas foram vendidas. Não sei se depois mudou o estatuto, para quem comprou perdeu, quem comprou revendeu, mas este é um ponto, né? O que vai fazer naquelas cadeiras cativas? E lá atrás tinha o sócio proprietário do Vila Nova. Mas não é possível que cadeira cativa seria impeditivo para fazer um negócio dessa magnitude, né? Porque, pelo amor de Deus. E lá no Vila tem aqueles conselheiros da época do Onça, que às vezes por causa de bobagem, sabe? Por causa de um pau, eles impedem de fazer uma grande negociação. Cadeira? Exatamente. Tem dó, né? Pelo amor de Deus. E tem o fator do sócio proprietário também, que eu acho que poucos sabem, mas o Vila teve um período que teve sócio proprietário. Esses sócios proprietários, eles vão receber alguma compensação? Ou o estatuto também mudou, excluiu esses sócios proprietários? Então são alguns fatores que acabam tornando o processo bem lento. E a gente tá falando de poder, né, meu caro? Poder, todo mundo quer o poder. Todo mundo quer o poder, todo mundo quer ser o homem de frente da SAF do Vila Nova, né? Tá mexendo muito. A gente tá falando a semana toda de SAF. Pois é, Matheus, mas dentro disso, quando o Vila tava naquela penúria, ninguém queria, né? Agora que tá bem administrado, bem organizadinho, todo mundo tá querendo. Na época, teve época que tinha que pegar presidente do laço para assumir o clube. Eu espero, o Matheus sabe muito mais lá de dentro do Vila Nova do que eu, mas eu espero que eu vou falar aquilo que eu estou pensando, que a velha arada que lá tem até hoje, que tanto azucrina a vida do clube, na sua história. Felizmente alguém, eu acho que foi o Hugo mesmo, que acabou com aquele negócio de reunião de conselho deliberativo, se lembra daquele trem? Que era uma usina de fofoca. A gente passava o mês inteiro usufruindo da fofoca que saía de dentro daquelas reuniões. Eu espero que isso não seja motivo para travar um negócio desse, cara. Tem dó. Porque o negócio pode sim tirar o Vila desse patamar. E o Vila Nova ele só vai sair desse patamar se ele virar uma SAF. Agora, evidentemente que é uma negociação, é algo que está sendo tratado por uma pessoa que sabe, que é o Décio.
O Décio é um cara de negócio, ele não é bobo, ele vai olhar todos os detalhes e vai ver. Tem uma brechinha aqui, ela precisa ser preenchida. Então, vocês estão dispostos a preencher isso aqui? Nós estamos. Então vamos preencher isso aqui. Ele não vai deixar brecha, certo? Lá do Botafogo de Ribeirão Preto, eu falo isso que eu acompanhei lá muito através do Brisa, que é meu amigo. Eles deixaram tantas brechas que é uma SAF do Canadá, que chegou um ponto que inviabilizou a SAF. Inviabilizou completamente, que aí os caras quiseram dar o cano no Botafogo e não teve jeito, eles botaram o pé na porta. Então você tem que olhar os mínimos detalhes de um contrato dessa magnitude, que afinal de contas é um contrato de 600 milhões, filho. Pintou informação, Nivaldo. Pintou o pneu express. Movendo seu caminhão quilômetros à frente. Chega para mim que é informação que neste momento, né, a velha guarda do Vila é o grupo que mais quer essa mudança para a SAF. A velha guarda, aquele pessoal mais antigo do Vila Nova. Entendeu? Graças a Deus. Eles apoiam a SAF. Meninos, e eu tenho uma informação aqui que não é boa e é mais uma informação exclusiva da Band News Goiânia. Eu vou detonar agora para os senhores. Você quer tranquilidade para focar no que realmente importa? Venha para Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Atlanta Contabilidade. Há mais de 15 anos, a WorkBR é campeoníssima em soluções para emissão de notas fiscais eletrônicas e certificados digitais para CNPJ e CPF. WhatsApp 629-9194-3827. Garanta o crescimento do seu negócio. O WorkBR é a melhor amiga do empresário goiano. Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. E Restaurante Chão Nativo, uma delícia. Avenida T1144, Setor Bueno, 3241-2266. Danilo Dias, atenção para essa informação. Ontem eu trouxe a notícia de que os investidores, eu tenho tido contato muito grande com um desses investidores, que é uma pessoa que passa uma credibilidade muito grande, não vou revelar a fonte aqui, não tem necessidade, mas é uma pessoa que a gente confia, que a gente sabe do passado, do histórico e do presente dessa pessoa, e que me passa muita credibilidade, né, esse cidadão. E essa figura, essa fonte me passou que seria feito um convite para que o Hugo Jorge Bravo fosse o CEO do Vila Nova nesse modelo de SAF, ok? E aí eu tenho uma informação exclusiva. O Hugo não será o CEO. E eu te explico por quê. O Hugo Jorge Bravo é um tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás. E ele não pode, por conta de uma lei, assumir, estando nativa, a gestão de SAFs. É proibido pela lei federal. Proibido. O que o Hugo teria que fazer para ser o CEO? Abrir mão da carreira militar dele. E eu tenho uma informação de que o Hugo nem pensa nessa possibilidade. Só se ele for doido aí. Ele não pensa nessa possibilidade. O Hugo, Nivaldo, não tem nem 50 anos de idade e já é tenente-coronel da polícia. O Hugo, ele tem uma possibilidade de ser o comandante-geral da segurança pública aqui no estado de Goiás, daqui a pouco secretário, comandante-geral da Polícia Militar, gigantesca. Porque, além de um baita dirigente, ele é um baita militar. Então, o Hugo não vai aceitar, caso a SAF seja aprovada, o cargo de CEO. Eu estou adiantando agora, 2h04 da tarde. O que o Hugo poderia fazer, segundo me passou essa informação aí a fonte, é indicar uma pessoa da confiança dele para assumir a gestão. Agora o Hugo não será o CEO da SAF do Vila. Tô bancando isso aqui para você. O que você me fala, Danilo, em relação a essas informações, a esses valores, esse tempo de contrato, 12 anos, enfim, está se desenhando como um bom negócio ou como mais uma proposta que será rejeitada pelo Conselho do Vila Nova? Fala, Cracasso. É isso, né? O Hugo vai de encontro com aquilo que nós falamos ontem, uma transição bem feita. Ele tratou o Vila com muito carinho e zelo, não vai entregar nas mãos de qualquer um, então eu penso que é por aí. Thiago, deixa eu ver se eu entendi. Hoje o Vila tá na Série B e a proposta seria em torno de 500 milhões de reais, é isso, né? A proposta oficial é de 485, só que tem alguns players, alguns plus no contrato que chega a 500 milhões. Como a questão do OB e tudo mais. Se eu não estou enganado, eu até fiz uma pesquisa aqui, esse é o mesmo grupo que entrou para investir lá na Juventus de São Paulo, aquela Juventus que está na 2. Ontem o Décio ficou impressionado com o poder desse grupo. É um grupo, Nivaldo, que cuida de teatro, cinema. Aí o Décio estava até chegando no aeroporto na hora que eu liguei para ele, falou assim, Thiago, inclusive eu tô vendo aqui propaganda deles do aeroporto aqui de Guarulhos. Então, é um grupo que tem dinheiro. Os caras têm a bala, entendeu? Eu não tô não é um grupo qualquer. Não tô por dentro de todos os detalhes lá da Juventus. Eles mexem com a área do entretenimento. Certo, e a Juventus não está em nível competição nacional, né? Mas também não sei como foi os trâmites, não peguei aqui dados ainda para me ler, mas eu não acho isso tudo não, Thiago. Acho que o Vila merece mais, com todo respeito. Eu penso que o Vila merecia um pouco mais.
pode não estar parecendo assim algo extraordinário. Então o Vila é uma instituição de mais de 80 anos. É claro que se a gente olhar aí, o dinheiro que o Vila tem hoje, as dívidas trabalhistas, 140 milhões de dívidas, o Vila precisa de um investidor. Claro, isso tudo todos nós sabemos, mas o que me tranquiliza mais é saber que o Hugo está fazendo essa transição e ele vai fazer essa transição super bem feita, não vai deixar nas mãos de qualquer um Vila Nova. É isso que vai dar tranquilidade para que a gente aqui consiga falar, né? Eu penso que esses tipos de negociação, elas têm que ter um desenrolar de uma pessoa como o Décio que você falou que tá lá em São Paulo para tratar disso. O Hugo também não vai deixar isso nas mãos de qualquer um, ele vai estar sempre atento ali. E se eu fosse do lado do Hugo agora, pelos dados que você me trouxe aí, eu não vejo tanta vantagem assim. Posso até me equivocar no futuro próximo, posso até aqui, depois com mais dados, voltar atrás uma outra coisa. Mas hoje eu não vejo um negócio assim da China não, pro Vila Nova aceitar essa proposta. 12:07, Lopes, quero a sua opinião também, em nome das maiores marcas brasileiras, Benevita, 7 cestas prontas para você. Além da opção para quem precisa de soluções exclusivas, acesse o site e conheça cestasbenevita.com.br. Alternativa Autopeças, o telefone é muito fácil, peça a tua peça agora, 3280-8383, GP Carcentro Automotivo, Avenida TB3, Jardim América, 3515-7004, Belcar Veículos, boa de negócio. E também, meus amigos, essa marca fantástica, impressionante a qualidade da Vedacil. Mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo para você que está a fim de permanecer vivo no jogo. Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Jean Lopes, fala para mim, pelas informações já repassadas, pelas informações já divulgadas e aquelas que a gente já antecipou, vai ser um bom negócio para o Vila Nova ou é mais uma SAF que será rejeitada? Lembrando que essa é a 5ª proposta de SAF que chega ao Vila. 5ª proposta de SAF que chega ao Vila. 4 propostas nem sequer foram para o Conselho do Vila Nova. O que você me fala, Jean Lopes? 12:07. Tiago, veja bem, alguns detalhes, né? Eu ouvi atentamente a proposta que você passou aí, os itens, né, da proposta, e algumas delas eu não gostei, eu vou citá-las. Primeiro, essa questão de pagar a dívida do clube. Isso aí teria que ser colocado no contrato assim, vai ter um aporte financeiro de 500 milhões e vai ter um aporte de 140 milhões para pagar a dívida. Porque senão, essa dívida vai ser paga com a receita do clube durante os anos vindouros. Né? Como acontece em outros clubes, como aconteceu em um clube que eu conheço muito bem, a SAF dele, que foi muito mal sucedida exatamente por ter esse tipo de ilusão. Então, essa questão da dívida é muito preocupante. Nós vamos assumir a dívida. Mas claro que você vai assumir. Quando você compra, adquire uma empresa, você assume o passivo e o ativo dessa empresa. A dívida é um passivo. Então, tem que ser colocado que vai ter um aporte de 140 milhões para quitar a dívida. Esse dinheiro tem que ficar designado para pagar a dívida, mas tem que vir de fora, não dos próprios cofres do clube ao longo dos anos. Esse é o primeiro detalhe que eu não gostei. O segundo, que em torno de 500 milhões, parece um bom valor para o Vila Nova, é um bom valor, mas diluído em 12 anos, é um valor baixo. É um valor baixo. Para mim, não, o Vila Nova merece um valor muito maior do que isso pela torcida gigante que tem. Terceiro detalhe, que eu não gostei, 20 milhões para melhorar o Oba. Com 20 milhões hoje, você não faz nada no estádio de futebol. Hoje, o estádio de futebol requer muitas necessidades modernas que custam muito dinheiro. Então, esses 3 detalhes eu não gostei. Eu sou a favor da SAF no Vila, mas uma SAF que realmente tira o Vila do lugar onde está e passa a outro patamar. E o ideal para mim, Thiago, seria o Vila fazer uma negociação depois de conquistar uma vaga na Série A, ou então colocar no contrato assim, se a gente subir para a Série A, o valor muda, porque se o Vila subir na Série A, naturalmente ele vai ter uma receita muito maior do que esses 500 milhões. Acho que foi o Nivaldo que fez essa conta aí. Então tem que olhar tudo isso para o Vila Nova não ser prejudicado, ser vendido praticamente de graça para uma empresa. Agora, que a SAF é bem-vinda, para mim sempre será, desde que seja uma SAF que realmente mude o clube de patamar sem iludir o torcedor.